Hoje nós continuamos nossa viagem pelos sonhos daquele santo que parece ter recebido de Deus uma capacidade muito especial de poder enxergar possibilidades onde quase ninguém conseguia enxergar. Depois de a gente atravessar um mar agitado, com 2 colunas, depois de a gente descobrir no sonho dos 10 diamantes que o brilho verdadeiro da pessoa nasce muito mais de dentro do que daquilo que ela consegue mostrar para os outros, agora a gente vai mudar completamente de cenário. O nosso próximo sonho vai nos levar para um lugar muito longe de Turim, para uma região em que Dom Bosco nunca tinha visitado antes e que naquele momento parecia praticamente desconhecida para quase todos os europeus. Nós estamos falando da Patagônia, a Terra do Fogo. E aí, vem saber mais sobre esse grande sonho missionário de Dom Bosco? Então vem com a gente, você está no podcast Vamos Juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui é o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco. Com muita alegria eu te acolho nesse lugar de crescimento, fortalecimento da nossa fé, de aprendizado e agora de formação salesiana a partir dos sonhos de Dom Bosco. Já vamos no 3º episódio da série, hein? Se você ainda não escutou os episódios anteriores, tá perdendo tempo, não fique moscando não. Procure a gente lá no Spotify ou então no YouTube que você vai poder saber dos episódios anteriores. Agora, se você quer também conferir um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o tema da liturgia de domingo, não só desse domingo, mas do domingo anterior e do anterior e do anterior e dos próximos que virão, você pode procurar por nós também no Instagram, também no YouTube e agora no TikTok. Pois é, nós estamos agora em mais uma rede social compartilhando conteúdo aí para todos vocês. Você que é mais jovem, né? Ou às vezes mais velho e tá aí nessas redes sociais todas, procura por nós, podcast Vamos Juntos, tá bom? E o Vamos Juntos como se fosse uma palavra só. Podcast Vamos Juntos. E aí a gente vai se encontrar e você vai poder comentar, trocar ideia comigo lá nas redes sociais todas, tá bom? Já falei e olha, se brincar, aparecer mais outras, é capaz de a gente acabar entrando também. Manda também alguma sugestão de tema do nosso podcast, de assunto que você gostaria de ver aqui, tá bom? Vai ser uma alegria poder saber do que vocês estão querendo ouvir, do que vocês estão querendo aprofundar. Confere lá os nossos episódios anteriores que você vai ficar sabendo de tudo que a gente já falou aqui. Pronto, já dei o recado. Você que está vindo pelo YouTube, que está vindo pelo Spotify, que está vindo pelas rádios, muito obrigado pela sua presença. Se você ainda não nos segue, nos siga. E se você quer que outras pessoas continuem sintonizadas nessa rádio muito maravilhosa que está tocando o nosso podcast, compartilhe com todo mundo, diga, olha, na rádio aqui está tocando o programa do Padre Neto, podcast Vamos Juntos. Vem ouvir, vamos juntos escutar esse programa. Vai ser muito bom ter todo mundo por aqui. Muito que bem. Aonde é que a gente estava mesmo? Falando dos sonhos de Dom Bosco, né? Esse sonho de hoje, especificamente, ele é bastante interessante, porque ele não fala apenas de uma experiência espiritual de Dom Bosco. Ele também acabou se relacionando diretamente com uma decisão concreta que ia mudar a história da congregação. Sabia disso? Pois é. Dom Bosco sonhou por volta de 1872 esse sonho, com uma terra muito distante, habitada por povos que ele nem sabia que existiam. E durante algum tempo, nem ele mesmo compreendeu exatamente o que aquela experiência do sonho estava dizendo para ele. Primeiro ele pensou que pudesse se tratar da África. Depois ele considerou outras regiões do mundo. Mas, alguns anos depois, quando começaram a chegar a ele algumas informações e convites relacionados à Argentina, foi que ele foi perceber que disse, nossa, aquele sonho que eu tive tinha a ver com essa terra aí de que estão me falando, essa tal de Argentina aí, essa tal de Patagônia aí. Ele mesmo considerou aquela experiência do sonho um possível aviso do céu. E aí ele contou esse sonho para o Papa Pio IX em março de 1876. Olha só, ele sonhou em 72
e foi contar para o Papa em 76. Ô, gente, e Dom Bosco, quando teve o sonho, ele ficou assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou realizar esse sonho? Ele não sabia, não. E o fato dele não saber nada a respeito de como é que ele ia concretizar esse sonho, chama a atenção da gente também. Porque quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente tem um sonho, a gente tem um desejo de alguma coisa, a gente quer logo saber como a gente vai realizar isso. Já bate logo aquela ansiedadezinha no coração, né? No caso, Dom Bosco experimentou algo diferente. Primeiro ele ficou inquieto, pensando naquele sonho. Depois apareceu o discernimento a respeito de onde seria, na verdade, esse lugar que ele estava sonhando. Só depois que apareceu um caminho mais claro de como ele iria realizar e aonde esse sonho que ele teve. Vamos conhecer o sonho? O sonho começava em uma região imensa e desconhecida. Dom Bosco descreveu uma grande planície, praticamente sem cultivo, cercada ao longe por montanhas. Ali apareciam alguns grupos de homens que Dom Bosco só conseguia descrever segundo o que ele entendia, segundo as categorias de humanidade que ele conhecia. Havia cenas de dança, conflitos e resistência à presença dos estrangeiros. Num determinado momento, os missionários de diferentes congregações foram tentando se aproximar daquela população, mas eles encontraram enorme resistência e acabaram sendo obrigados a recuar. A narrativa podia terminar aí, com uma história de fracasso, né? Os missionários chegaram, não conseguiram se estabelecer e aí foram embora. Só que o sonho continua e a cena começa a mudar. Dom Bosco vê que a aproximação acontece de outra maneira. Os missionários, dessa vez salesianos, chegam àquela população e, em vez de encontrarem apenas hostilidade, eles passam a ser bem recebidos. Eles ensinam, convivem, são escutados. Em um momento específico, começaram a rezar o terço. E aquela cena, que no início parecia marcada por uma violência imensa e pela distância, vai terminar com os povos reunidos ao redor dos missionários, participando de orações e cantando juntos. Essa mudança é fundamental para entender o sonho. Dom Bosco não está simplesmente imaginando uma viagem para uma terra distante. Ele está diante de uma missão que exige, anota aí, aproximação, paciência, capacidade de construir confiança. A missão não acontece porque alguém chega impondo a sua presença. Ela começa quando alguém estabelece uma relação. E isso, minha gente, fala muito para a nossa atualidade. Quando a gente fala hoje em missão, é muito comum a gente imaginar grandes viagens, lugares distantes, países desconhecidos, mas o Evangelho apresenta uma ideia muito mais ampla a respeito disso. Jesus mesmo não enviou seus discípulos apenas para atravessar fronteiras geográficas. Ele enviou os discípulos para encontrar pessoas. E para encontrar alguém de verdade, é preciso sair do próprio lugar. Mesmo que essa pessoa esteja aí, do seu lado. É exatamente isso que aparece na história dos primeiros missionários salesianos. Em 1875, Dom Bosco enviou a primeira expedição missionária salesiana até a Argentina. O objetivo inicial estava ligado ao acontecimento dos imigrantes italianos, mas também tinha um desejo de alcançar os povos indígenas da Patagônia. A aventura começou com uma travessia do Atlântico que exigiu coragem e perseverança. E a chegada à América foi apenas o começo de uma missão muito mais exigente. Dom Bosco não embarcou naquele navio. Ele permaneceu em Turim. Mas ele enviou homens que estavam dispostos a transformar um sonho em um caminho. E aqui aparece uma pergunta que pode incomodar um pouco. Quantos sonhos nós abandonamos porque a gente ainda não conseguiu enxergar um caminho inteiro, hein? Tem muita gente por aí que sabe que precisa mudar alguma coisa na própria vida, mas espera ter certeza absoluta de tudo antes de começar. Já tem outras pessoas que percebem que tem um talento assim gigante, que pode ajudar muita gente, mas eles guardam tudo isso para esperar pela oportunidade perfeita.
Tem gente ainda que sente um chamado, olha o mês vocacional aí, para poder servir, para poder participar de uma comunidade, para fazer um voluntariado, para poder assumir uma responsabilidade, mas fica aí, paralisado, porque ele gostaria de receber antecipadamente todas as respostas. Como se viesse tudo numa cartinha assim, ó, vai ser assim, 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 assado. A história de Dom Bosco mostra que nem sempre as coisas funcionam desse jeito, não. Primeiro, você reconhece uma inquietação. Depois, você procura compreender de onde é que ela vem. Aí reza, conversa um pouquinho com Deus, vai abrindo o coração, até com outra pessoa também de confiança. Então, vai fazendo discernimento. E quando o caminho começa a aparecer, dá então o primeiro passo. Nosso querido Papa Francisco, quando falou com os salesianos, ele retomou justamente essa característica de Dom Bosco. Os sonhos de Dom Bosco não mantinham ele adormecido, entorpecido, parado. Pelo contrário, esses sonhos ajudavam Dom Bosco a ampliar a imaginação sobre aquilo que era possível e também a transformar esse sonho em uma experiência concreta de reino de Deus. Essa talvez seja uma das melhores maneiras de entender o título da nossa série Dom Bosco Sonhador. Ele não era um sonhador porque ele fugia da realidade. Ele era um sonhador porque ele conseguia olhar para a realidade e perguntar: e se pudesse ser diferente? Uma região distante podia se tornar um lugar de encontro. Um jovem que for abandonado podia se tornar então um bom cristão e um honesto cidadão. Uma obra que parecia pequenininha podia se transformar numa realidade imensa de educação e evangelização. Um sonho podia se tornar uma missão. Agora imagine um jovem salesiano recebendo de Dom Bosco a missão de atravessar o oceano. Ele não tinha segurança de conhecer tudo o que ele iria encontrar. Ele não possuía mapa detalhado de todos os lugares, ele não sabia exatamente quais seriam as dificuldades, não sabia quais seriam as comidas que teriam lá. Ele tinha, no entanto, uma certeza. Havia jovens e havia pessoas esperando alguém que tivesse disposto a chegar até elas. É aqui que o sonho da Patagônia, o sonho da Terra do Fogo, deixa de ser apenas uma história do século XIX e começa a falar diretamente aqui, agora, com a gente. Porque a nossa Terra do Fogo talvez seja muito mais perto do que o que a gente imagina. Ela pode estar dentro da nossa própria casa, naquele familiar com quem a gente já não consegue conversar, sabe? Ela pode estar na escola ou na faculdade, naquele colega que todo mundo ignora. Pode estar num grupo de amigos, naquele jovem que está sempre sorrindo, mas ninguém pergunta como ele está de verdade. Pode estar também aí, na sua comunidade, no seu trabalho, dentro de você mesmo. Aquela parte da vida que a gente tem medo de enfrentar, sabe? Missão começa quando a gente percebe que existe alguém precisando de presença. E às vezes, nós mesmos, missionários, é que precisamos ser presença. Dom Bosco tinha uma expressão que resume muito bem esse espírito: dai-me as almas e ficai com o resto. Esse era o lema da ordenação dele, viu? Isso não quer dizer que a gente desprezaria todas as coisas materiais, não. Mas aqui ele está falando de colocar as pessoas no centro. O sonho missionário, esse que a gente citou no início, ele nasce justamente dessa paixão. Alguém precisa ser encontrado, acompanhado e conduzido até uma vida mais plena. Mas uma coisa também é certa: não é necessário conhecer todo o caminho para começar a caminhar. Existe uma pressão enorme para que desde cedo a gente saiba exatamente quem a gente quer ser, como a gente quer ser. Pergunta qual a profissão que a gente vai escolher, onde é que a gente quer trabalhar, se a gente vai se casar. Cadê a namoradinha? Se a gente vai querer ter filho, qual que é o curso que a gente vai fazer, qual cidade a gente vai morar. E para quem sente uma inquietação assim, religiosa, até mesmo se vai ser padre, religioso ou missionário, também tem uma pressão nesse sentido. Só que a vida raramente funciona como um formulário, em que a gente encontra todas as respostas ali, bem bonitinho, e vai marcando, enquanto a gente tem 18 anos. Há caminhos que só se revelam quando a gente caminha. Tá lá na Bíblia. A própria palavra de Deus está cheia de pessoas que receberam um chamado sem conhecer todos os detalhes do percurso. Abraão,
por exemplo, Moisés, Maria, os próprios discípulos de Jesus. Quase ninguém sabia exatamente como tudo iria acontecer. Mas eles, se lançaram. A fé não elimina a necessidade de pensar, não. Mas é importante que a gente saiba que não é porque a gente tem fé que a gente não precisa raciocinar, né? Mas a fé, ela ajuda a gente porque dá coragem para dar o passo inicial e o outro passo quando a gente ainda não consegue enxergar o que vem pela frente. Dom Bosco precisou fazer muito esse exercício de fé. Voltando lá à realidade dele, em 1875, ele envia a primeira expedição missionária salesiana até a Argentina. Eram 10 missionários. Entre eles, o seu líder, Dom Calheiro, que mais tarde se tornaria até um cardeal. Vê que chique. Inclusive, Calheiro começou como um jovem lá no oratório, tá? O primeiro objetivo dessa missão estava ligado principalmente ao atendimento dos imigrantes italianos. Mas o horizonte missionário de Dom Bosco já estava muitos passos além. Estava voltado a todos os povos da Patagônia, da Terra do Fogo. E esse sonho, que durante muitos anos ficou assim, preso na cabeça de Dom Bosco como uma experiência difícil de entender, ele agora estava começando a ganhar forma na realidade. É bonito perceber que o sonho não substituiu a ação. Dom Bosco não ficou somente esperando que a Patagônia simplesmente aparecesse ali na porta do oratório, batendo, chamando eles para ir para lá. Quando surgiu uma possibilidade concreta, ele organizou as pessoas, preparou o missionário, buscou recurso e enviou a expedição. A espiritualidade de Dom Bosco nunca foi uma espiritualidade de passividade. Rezar significa também se preparar para agir. E sempre, sempre é uma grande ação. E existe outra coisa que chama a atenção nessa história do sonho missionário de Dom Bosco. Os missionários não começaram conquistando aquele povo pela força. No relato do sonho, outros missionários já haviam tentado aproximar-se daquela população e foram rejeitados violentamente. Quando aparecem os salesianos, porém, a cena muda de figura. Eles se aproximam daquelas pessoas. E aí os indígenas passaram a escutar e a participar da vida dos salesianos. No final, todos estavam reunidos em oração. Isso foi o que Dom Bosco sonhou. A diferença não estava somente na mensagem que os salesianos anunciaram, mas da forma como eles se aproximaram das pessoas para poder transmitir essa mensagem. Essa imagem conversa muito com o modo salesiano de educar. Dom Bosco acreditava que ninguém podia ser verdadeiramente educado sem primeiro ser conquistado pela confiança. Antes de ensinar alguma coisa, era preciso criar vínculo. Antes de corrigir, era preciso estabelecer uma relação. Antes de falar sobre Deus, era preciso mostrar, através da própria presença, que aquela pessoa era importante. É por isso que o sonho missionário também pode ser lido como um sonho sobre encontro. Missão não começa quando a gente abre a boca para falar de Jesus. Ela começa quando alguém decide se aproximar, quando a gente tenta estar ali junto da pessoa. E essa ideia é extremamente necessária numa época em que a gente está permanentemente conectado, mas quase nunca verdadeiramente próximos. Dom Bosco lembraria que a presença dele é uma forma de evangelizar. Sentar junto da pessoa, escutar, perguntar como é que a pessoa está, compartilhar uma dificuldade, oferecer alguma oportunidade, alguma ajuda, começar a notar o que ninguém está percebendo. Tudo isso é missão também. E é sobre isso o sonho da Patagônia, tá? Ele pode ser uma história sobre um território distante, mas também ele pode ser uma história que passe a falar sobre a nossa própria vida. A missão começa mesmo quando a gente consegue atravessar a distância que existe entre a gente e o outro. Não necessariamente entre um continente e outro. Entendeu? Existe, porém, uma última imagem do sonho que merece a nossa atenção. Os missionários avançam rezando o terço e, pouco a pouco, aqueles que antes estavam armados aproximam-se e deixam suas armas para trás, se unindo àquela oração. A oração aparece no sonho não como uma fuga da realidade, mas ela aparece como aquilo que acompanhava a missão. Dom Bosco não separava ação e espiritualidade. Para ele, trabalhar pelos jovens significava permanecer unido a Deus, rezando e trabalhando. Isso conduz a gente a uma pergunta importante. Como transformar os próprios sonhos em missão?
Quando Dom Bosco finalmente percebeu que o sonho dele acompanhava havia anos e poderia ser relacionado à Patagônia, ele não encontrou apenas uma expedição para uma experiência do passado. Ele encontrou uma responsabilidade para o futuro. Em vez de guardar aquela experiência como uma lembrança extraordinária de um sonho bonito que passou, ele tentou compreender o que é que devia fazer com essa experiência do sonho. E essa atitude oferece uma pergunta muito central. Qual é a nossa Patagônia? Não pense agora num lugar distante, nos quilômetros e milhares de quilômetros, não. Pense nas pessoas, nas situações, nos ambientes aos quais você sente que precisava levar alguma coisa boa. A gente já falou, né? Pode ser sua família, seu trabalho, sua escola, universidade, a sua comunidade, ou então um grupo de amigos, enfim, alguma realidade que você tenha vontade de ajudar. Todo mundo possui alguma realidade diante da qual a gente sente que não pode simplesmente permanecer indiferente. Tem algo que nos atrai, que puxa a gente, que nos envolve. Alguns sentem desejo de ensinar, outras pessoas têm facilidade para ouvir, organizar, comunicar, liderar. Tem gente que acha que sua vocação está no sacerdócio, ou então na vida religiosa. Outros vão descobrir sua vocação no casamento, ou na própria educação dos filhos, como um compromisso cristão, ou então somente no próprio trabalho, como um leigo comprometido. A pergunta não é apenas o que é que eu quero fazer da minha vida, mas você tem que pensar assim, onde a minha vida pode fazer diferença? Essa mudança de perspectiva é muito importante. Quando a gente pensa apenas na gente mesmo, a escolha profissional, então vocacional, pode se transformar numa busca muito frustrada, inclusive no futuro, de somente uma satisfação pessoal. Mas quando a gente começa a perceber que a vida da gente também é um dom para os outros, aí, queridos, a vocação ganha uma outra dimensão. São Paulo escreve lá para os Coríntios que existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Está lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Inclusive ele diz que esse mesmo Espírito concede para a gente dons para o bem comum. Ou seja, ninguém recebeu os talentos que tem para si mesmo. Você recebeu aí alguma coisa muito preciosa que o mundo precisa. Pode ser uma sensibilidade que você tem, ou então alguma habilidade que você tenha por aí, que é muito maravilhosa. Dom Bosco percebeu muito cedo que a vida dele estava ligada aos jovens. O sonho dele não afastou ele da realidade já conhecida. Pelo contrário, esses sonhos que ele tinha ampliaram os horizontes da missão dele, inclusive o de hoje que a gente está tratando, né? Aquele padre que havia começado conhecendo os jovens pobres de Turim, agora passou a imaginar que o carisma que ele recebeu podia atravessar muitas fronteiras e alcançar povos completamente distantes. A primeira expedição missionária de Dom Bosco aconteceu em 1875. Esse foi o início de uma expansão que ia se tornar uma das marcas da história salesiana. Você não precisa saber exatamente onde chegar para começar a responder ao chamado de Deus. Você pode começar por aquilo que está na sua frente. A vocação não é apenas um grande acontecimento no futuro, não. Ela começa a aparecer nas escolhas que a gente vai fazendo agora, durante a nossa vida. Por isso, querido e querida que está me ouvindo, não tenha medo de começar pequeno. O primeiro grupo missionário que Dom Bosco enviou eram apenas 10 homens, mas eles carregavam dentro de si uma convicção muito maior do que as próprias forças que eles tinham. Existe ainda uma última imagem lá no sonho que merece ficar ainda assim na nossa atenção. Os missionários avançavam enquanto rezavam o terço. E aqueles que inicialmente pareciam ameaçadores começavam a se aproximar e a participar da oração. Para Dom Bosco, isso revela que também a presença de Maria é forte na missão. Os missionários deveriam trabalhar, ensinar e conviver, mas também confiar na graça de Deus e na proteção de Nossa Senhora. Por isso, quando a gente pensar na nossa própria missão, a gente precisa evitar 2 extremos. De um lado, imaginar que tudo depende exclusivamente da gente. Do outro, esperar que Deus faça tudo aquilo que nós devemos fazer.
A vida cristã, ela vai acontecer exatamente nessa colaboração aí, entre Deus e a gente. Rezar como quem confia em Deus plenamente e trabalhar como quem sabe que também precisa fazer a sua parte para que tudo possa acontecer. Deus pode colocar um horizonte diante de nós antes mesmo de mostrar todos os detalhes do caminho, mas é preciso confiar. Dom Bosco sonhou antes de compreender. Ele compreendeu antes de realizar. E ele só realizou porque ele teve a coragem de confiar. Agora, essa história está com você. Existe algum sonho bom que você vem adiando porque você ainda não sabe exatamente como realizar? Existe alguma inquietação que fica voltando direto aí no seu coração? Existe alguma pessoa que você sente que você devia ajudar? Existe algum caminho vocacional que precisa ser discernido com mais seriedade? Não transforme imediatamente essa inquietação numa decisão definitiva. Comece rezando por ela. Converse com alguém maduro, de confiança. Procure conhecer melhor a realidade. Dê uns passos pequenininhos. Discernimento não é pressa não, tá? É aprender a reconhecer no meio de tantas vozes aquela direção que conduz ao bem, à verdade e ao serviço. E aí, qual é a sua Patagônia? Vamos rezar junto? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, assim como conduziste Dom Bosco por caminhos que ele ainda não conhecia, ensina-nos a confiar quando o futuro parece incerto. Dá-nos coragem para reconhecer os sonhos que o Senhor colocou em nosso coração. Sabedoria para poder discerni-los. Dá-nos também generosidade para transformá-los em serviço. Ajuda-nos a não viver uma vida fechada em nós mesmos. Mostra-nos quem precisa da nossa presença, da nossa amizade, dos nossos talentos e da nossa palavra. E quando tivermos medo de começar, lembra-nos que ninguém precisa conhecer todo o caminho para dar o primeiro passo. Maria Auxiliadora, acompanha-nos em nossas escolhas e ensina-nos a colocar nossa vida a serviço dos outros. Conduze cada jovem ao encontro da sua verdadeira vocação e dá-lhes coragem para responder ao chamado de Deus com liberdade, alegria e generosidade. Amém. E este foi mais um episódio da série Dom Bosco Sonhador. Hoje a gente atravessou com Dom Bosco fronteiras da Itália e a gente acabou de chegar na Patagônia para descobrir que um sonho pode se transformar em missão quando a gente encontra coragem, discernimento e disposição para servir. E o próximo episódio? No próximo episódio nós vamos conhecer outro sonho de Dom Bosco e descobrir uma dimensão ainda mais surpreendente da maneira de Dom Bosco de olhar para o futuro. Vige Maria, o que será que vem por aí? Espero encontrar você para a gente poder saber tudo aqui no nosso podcast. Vamos juntos! E minha gente, vocês sabem por que Patagônia... Eu tô sempre dizendo assim, Patagônia, Terra do Fogo, Patagônia, Terra do Fogo. Esqueci de dizer durante o episódio, agora eu tava editando e me lembrei. Olha, Terra do Fogo é porque quando Fernando Magalhães, estão lembrados dele, né? Era um navegador lá de 1500. Todo mundo conhece, né? Então, Fernando Magalhães, quando estava passando pelo extremo sul da América, ele via de lá do mar um monte de fogueira lá na costa, né? Que eram os indígenas que faziam essas fogueiras, né? Pra poder comer, celebrar, fazer suas festas, enfim. E também pra se comunicar, né? Aí, Patagônia virou a Terra do Fogo, porque é a terra onde tinha muita fogueira. Tá? Era só isso mesmo. Tchau.